A gente vai ler, a Milena vai ler para a gente, Atos 2, os versículos 1 e seguintes. Tá bom? Pode ser, Milena. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio o céu, num som como um vento, muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, convivendo-se o som, ajudou-se em uma multidão que ficou perplexa, por cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônios e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouviu, cada um de nós em sua própria língua materna, partos, medos e alemitas, habitantes na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, das partes de Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós outros ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônimos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Um bocado de nomes estranhos aí, né, Milena? Obrigado pela leitura. A Cileda, os filhos, nós, a família, estávamos 1 ano nos Estados Unidos, quando nós encontramos uma igreja, Zion. Depois de 1 ano numa outra comunidade, o negócio não deu certo, nós encontramos Zion. Zion era uma igreja no sul de Chicago. Ela era uma igreja de brancos, de negros e de várias famílias estrangeiras. E nós éramos uma dessas famílias estrangeiras naquela igreja. Quando chegava o domingo de Pentecostes, o pastor Tom Van Fisher era o nome dele, era um pastor excelente, né? Ele dizia para a gente: olha, eu queria que nesse domingo vocês trouxessem a Bíblia de vocês, da língua de vocês, e que a gente pudesse, no culto de Pentecostes, ler os textos bíblicos nas outras línguas. Então, a gente levava a Bíblia em português, tinha em espanhol, tinha um casal, a Suzy, e eu esqueci o nome do esposo, eles eram da Papua Nova Guiné, tinha o pessoal das Filipinas, do Tagalo, e a gente lia os textos. Para falar a verdade, eu era meio cínico a essa experiência, e eu dizia: esse é o jeito luterano de falar em línguas, né? Que a gente lê as outras línguas. Mas hoje eu olho diferente. Essa nossa fé cristã, ela se expressa em diferentes línguas, em diferentes jeitos. Deus fala a nossa língua. E essa é a grande experiência de Pentecostes. Deus fala a nossa língua. Gente, Deus falar a nossa língua é uma coisa especial. E quando Deus fala, algo especial acontece. Aliás, quando Deus fala, várias coisas especiais acontecem. Quando Deus fala, a lógica passa a ser diferente. Quando Deus fala, as fronteiras, os muros passam a ser diferentes. Quando Deus fala, os céus se abrem. Quando Deus fala, línguas emergem. Deus fala de diferentes maneiras. Quando Deus fala,
como que o tempo para. Mas mais do que isso, quando Deus fala, Ele chega muito perto da gente. Deus fala por dentro, Deus fala de fora para dentro, Deus fala de dentro para fora. Deus fala de um jeito que consegue chegar na medula, consegue chegar no centro da nossa vida. Deus fala ao nosso coração, Deus fala ao nosso estômago, Deus fala à nossa mente. Pentecostes é um dia, é uma experiência onde Deus fala. E Deus fala de tal maneira que todos ali presentes, de diferentes nações, que se reuniram para a celebração daquela festa em Jerusalém, todos eles, em diferentes línguas, entenderam Deus falar. E eles ficaram perplexos, eles ficaram atônitos, esse negócio mesmo, atônitos, né? E eles disseram, o que significa isso? Havia um tempo de expectativa, não é? Naqueles discípulos de Jesus, um tempo de expectativa para que algo acontecesse. E esse algo aconteceu nesse dia de Pentecostes. E Deus falou de uma forma nova, Deus falou de uma forma impactante, Deus falou. Quando Deus fala, a gente fica perplexo. Quando Deus fala, a gente fica com perguntas. Quando Deus fala, a gente chora. Quando Deus fala, a gente fica gago. Quando Deus fala, a gente às vezes não sabe discernir direito o que é isso quando Deus fala. A gente sabe, a gente não sabe. A gente quer, a gente não quer. A gente precisa da poesia, a gente precisa do canto, a gente precisa de outras formas de expressar aquilo que Deus está falando. E quando Deus fala, a gente ouve de uma forma particular, de uma forma especial. Não é algo cotidiano. Deus tem falado com você? Deus sempre quer falar. Deus tem palavra. Não é assim que sempre é Pentecostes. Pentecostes é especial. Há momentos especiais no decorrer da vida, da própria igreja, da nossa vida, onde Deus fala de uma forma muito forte, de uma forma muito impactante. Mas Deus sempre tem uma palavra para cada um de nós. Quando a gente não está aberto para Deus falar, a vida se torna pobre. Quando a gente não está aberto para escutar a Deus, a rotina cansa, os sonhos morrem, não tem esperança. Mas quando Deus fala, algo novo acontece. Quando Deus fala, algo intenso acontece. Quando Deus fala, algo profundo acontece. Quando Deus fala, algo transformador acontece. Quando Deus fala, isso é muito especial, mas também é muito simples. E a gente se pergunta, o que de fato está acontecendo? Essa semana a Cileda e eu, a gente conversou um pouco com a Kimberly. Né, Kimberly? Você vem aqui? Ela disse que vai ter um infarto. Mas eu disse para ela que pelo menos não seja aqui o infarto, né? Que aí vai ser mais complicado, né? Mas a gente estava conversando e, aliás, eu acho que você falou mais do que a gente naquele dia. E a Kimberly estava falando de um momento na vida dela, de uma experiência, de alguma coisa que aconteceu na vida dela. E depois ela disse para mim assim, então, me explica. E eu não expliquei. E também não vou explicar hoje. Eu já entendi. Você já entendeu? É para me contar?
Bom, gente, teve um dia que eu estava indo na igreja com minhas primas. Aí, sabe como naquele momento que você se pergunta para Deus o que está acontecendo na sua vida? Então, eu peguei e sentei e comecei a conversar com Deus, na igreja mesmo, e pedi uma resposta para Deus, uma resposta para Deus. Então, a pastora lá da frente da igreja, quando eu falava no banco, ela respondia lá na frente. Eu falava, Deus, o que está acontecendo? E ela ia falando, e meu corpo ia tremendo, esmorecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu só sabia chorar, 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 chorar. E tem uma hora que eles falam, alguém para aceitar Jesus, sabe? Aí foi minhas duas primas, e eu fiquei no banco, que eu sou daquelas, né? Que eu falei, sangue de Jesus tem poder. Então, eu fiquei lá, e eu falando, Deus, eu sou tão falha, tão pecadora, que o Senhor é tão maravilhoso, e eu não sei, porque, para mim, Deus é um negócio muito sério, né? Daí eu falava para Deus, assim, Deus, pelo amor de Deus, será que eu estou preparada? E então, a mulher lá da frente, eu falava no banco, e a mulher lá na frente respondia, venha como você está, que eu te moldarei. E eu falava no banco, ela respondia lá na frente. Eu falava no banco, ela respondia lá na frente. E ficou, eu acho que se eu não tivesse ido, a igreja não teria acabado, ia estar até hoje lá. Aí eu fiquei no banco e falava assim, Deus, pelo amor de Deus, fala comigo, me dá uma luz. E então eu senti que alguém veio e colocou a mão no meu ombro e falou, vá. Então, eu não sei, gente, juro por Deus, ó, Deus está vendo? Eu não sei como eu fui parar lá na frente, eu sei que alguém tocou em mim e falou, vai. E eu levantei e fui. Na hora que eu cheguei lá, eu olhei para trás e falei, vai que dá tempo de me voltar. Na hora que eu olhei para trás, não tinha ninguém. E eu senti, e eu queria essa explicação de alguém. Tanto que eu fui, conversei com a Darclé e conversei com mais gente, falando a situação que estava acontecendo. E na hora que me tocou, foi alguém que me tocou. Eu não sei quem que foi, mas eu sei que alguém me tocou, tanto que eu achei que era alguma irmã. E eles tinham gravado, e não tinha sido ninguém. Ou eu estou louca, ou alguma coisa aconteceu ali. E na hora que me tocou, eu levantei e fui lá na frente. E foi algo que não tem explicação, porque realmente não foi ninguém. Ou eu estou louca, mas não foi. Tá bem? Tá bem? Quando Deus fala, a nossa vida é tocada. Quando Deus fala, a nossa vida é transformada. Quando Deus fala, a nossa vida é virada de ponta cabeça. Quando Deus fala, a nossa vida é enriquecida. Quando Deus fala, nasce esperança dentro de nós. Quando Deus fala, nasce confiança dentro de nós. Quando Deus fala, a gente passa a sonhar, a gente passa a querer coisas novas, porque Deus é aquele que transforma a nossa vida e nos toca de formas profundas. As coisas não necessariamente estão todas resolvidas, não é, Kimberly? Tem coisas que a gente vai caminhando com elas, tem dificuldades que a gente vai vivendo, né? Mas é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que toca a nossa vida e nos transforma. E nós precisamos desse toque e dessa presença de Deus. Hoje é Pentecostes. E a nossa oração é que Deus fale conosco. A nossa oração é que o Espírito de Deus sopre sobre você, sobre nós aqui reunidos. E que esse sopro de Deus traga consciência de quem nós somos, mas fundamentalmente traga consciência de quem Deus é. Porque em Pentecostes, Pedro levanta. E então Pedro tem uma palavra. E a palavra que Pedro tem naquele dia é acerca de quem Deus é. Deus
Pedro fala das grandezas de Deus. Quem Deus é. Pedro fala daquilo que Deus fez por nós. E Pedro fala daquilo que Deus espera de nós. Pentecostes, o Espírito Santo, ele nos leva de encontro à grandeza de Deus. E nós começamos a ter uma percepção de quem Deus é. Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, Deus como Criador de todas as coisas, Deus como aquele que é fundamentalmente amor e que em seu amor nos convida para andar com Ele. O Espírito Santo, ele nos lembra o que Deus fez por nós, e Pedro diz, ele fez por nós em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo ele nos ele nos põe num novo caminho, ele nos traz uma nova esperança. Em Jesus Cristo nasce um novo tempo. O Espírito de Deus nos leva a encontrar Jesus e nos leva a seguir a Jesus. Pentecostes é um convite para que a gente se converta a seguir a Jesus. Hoje é o dia onde nós somos de novo convocados para reconhecer quem Deus é em suas grandezas, para reconhecer o que Deus fez por nós em Jesus Cristo, e para nós, como em Pentecostes, nos arrependermos dos nossos pecados e seguirmos a Jesus. Pentecostes é uma experiência de encontro com o amor de Deus e com a vocação de Deus para a nossa vida. Em Pentecostes, a igreja se encontra com a sua vocação. Mas também em Pentecostes a igreja se encontra com a sua missão. Pentecostes é um momento onde a igreja descobre que ela é enviada ao mundo e ela descobre que ela precisa falar as diferentes línguas do mundo, que ela precisa ir em diferentes locais do mundo, que ela precisa ter abraçar os diferentes cheiros, sabores do mundo, as diferentes línguas do mundo, como eu disse, para que nós possamos falar das grandezas de Deus. Pentecostes é a memória da igreja para que ela viva para além de si, para que ela viva em missão. E a nossa oração é de que também nós, como comunidade do Redentor, possamos ser igreja em missão. E a nossa oração nesse domingo é para que Dorcas seja uma expressão de missão. Dorcas seja uma expressão de missão. Na medida em que nós vemos todas essas crianças, esses adolescentes aqui na frente, na medida em que nós ouvimos eles ministrarem para nós, na medida em que eles estão tocando os instrumentos, na medida em que eles estão com reforço escolar, na medida em que nós estamos levantando recursos, através do imposto de renda, através das nossas ofertas, para que essa comunidade possa experimentar a grandeza de Deus. E então a Kimberly me fez uma pergunta nessa semana. Ela disse, por que vocês não queriam mais Dorcas? E mais ou menos, o tom de voz não foi bem assim, mas foi quase assim. Onde ela disse, por que vocês não têm mais projetos Dorcas? E eu quase pensei, Kimberly, esse negócio é complicado, né? Não é assim. Né? Mas já tem extensão, não tem? Já tem extensão. Então, eu queria que a Kimberly viesse aqui de novo, para que ela pudesse falar para a gente por que Dorcas é missão. E qual é a missão de Dorcas para nós, e qual é a experiência dela e dessas crianças com o Dorcas. Bom, gente, oi de novo. O Dorcas, para mim, eu acho que para muita gente é luz. É um lugar... Sempre quando eu falo do Dorcas, eu me emociono, né? Mas o Dorcas é algo que dá esperança, que eu acho que muitos aqui, se não tivesse o Dorcas, só Deus sabe o que seria, que é rua, né? Só sabem bater canela. E o Dorcas é um local onde a gente aprende muita coisa. E não é só
aprender a tocar, a cantar. A gente aprende a conviver melhor, porque tanto que teve uma situação hoje, sábado, no Dorcas, onde foi a irmã de uma menina lá falando que se ela não fosse para o Dorcas, ela ficaria o dia inteiro para a rua. E a mãe dela foi pedir ajuda para ela entrar no projeto Dorcas, porque senão eles ficam na rua. E como eu falei para o Valdir, as pessoas, lá o Bonfim, né, não é um dos melhores bairros que tem. É bem complicado. Só que, quando tem o Dorcas, eu sempre falo que do outro lado da rodovia é escuridão e do lado do Dorcas é luz. Porque qualquer coisa que aconteça lá, eu preciso de uma cesta básica, o Dorcas está lá. Eu preciso de alguma coisa, fralda, o Dorcas sempre está lá. Então, o Dorcas acolhe todo mundo, tanto quem está no projeto e quem não está. O Dorcas gente, de verdade, não tem explicação do que o Dorcas fez na minha vida e faz na vida dessas crianças que estão começando agora. O Dorcas, ele é, como você fala, é Deus acima de tudo, e, para mim, o Dorcas é abaixo de Deus, porque o Dorcas, para mim, é minha vida, e eu já falei que eu vou me aposentar lá. Vou ficar até eu ficar velhinha. E é isso, eu acho que... Eu queria chamar o Christopher, vou chamar o Christopher? Sim, cadê o Christopher? Ele está aqui? Vem aqui, Christopher. Espera aí, homem. É que o Christopher, ele fala bonito também. Eu queria saber o que o Dorcas significa na vida dele, porque o jeito que ele fala do Dorcas é algo surpreende todo mundo. O que você acha do Dorcas? Não estava no script. O que você perguntou? O que você acha do Dorcas? É um tudo, assim, não dá para explicar. Falaram para mim falar curtinho, tá? Senão eu faço um texto, assim, uma redação do Enem para falar, mas eu tenho que falar um pouquinho. Alto. O Dorcas, para mim, é meu tudo. É onde ele me acolheu, e o que o Dorcas proporciona para nós é muita coisa. Tipo, é mais do que uma aula de flauta, é mais do que uma aula de metais. É você acolher uma criança e trazer ela para uma nova realidade, você ensinar uma coisa e você está trazendo ela para a sua nova família, uma família Dorcas. Muitas das crianças, elas se sentem parte de alguma coisa, e eu acho que uma das melhores sensações é você se sentir acolhido. Você chega do colégio cansado, falando mal dos seus professores do colégio, e tem estrogonofe, uma macarronada, uma lasanha, daí você vai comer, vem os professores com toda a paciência. Aí quem que é professor? Doris, Celso, Renate, Darclay, Giovana, eles te abraçam, e todos os outros, eles te dão um abraço. Eles falam, como foi seu dia? E daí você fala, foi ruim. Daí eles falam assim, amanhã vai ser melhor. E amanhã não é melhor. Mas a esperança, eles dão essa esperança, que nem a Kimberly disse, eles dão essa luz. É a transformação. Essa menina que era chata, agora olha aqui, hoje ela é professora. Eu vou chorar, eu vou passar o microfone. Obrigado. Acho que uma das coisas mais significativas é ver vocês crescendo, né? Vocês crescendo lá, crianças que vão chegando e vão encontrando esse espaço de vida lá. Obrigado. Nós estamos chegando ao final. O Jackson vai me ajudar aqui, né, Jackson, com a oração, por favor. A gente fala do Dorcas aqui, e o Dorcas não é mil maravilhas, certo? Vamos deixar bem claro, não é mil maravilhas. É difícil. O Dorcas é só o Dorcas. O Dorcas digamos, é uma expressão, dentro de várias outras expressões. E nós queremos agradecer, especialmente pelas crianças que estão ali no Dorcas, né? Mas a gente Dorcas,
junto com todos vocês e essa comunidade que quer ser essa expressão de Dorcas. Pentecostes é a grandeza de Deus. Pentecostes é a palavra de Deus. Pentecostes é o cuidado de Deus. Pentecostes é a nossa missão. Hoje, aqui e agora, para sermos expressão desse Deus. É tudo isso. É só isso. É simples. É seguir a Jesus.